Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Hoje, estamos com uma convidada especial, não é não, Rodrigo? Fala aí, Damares Bragança. Oi, gente, prazer estar aqui com eles. E é muita felicidade pra mim participar de um podcast falando de arte. Pô, a melhor coisa que tem. Damares é uma amiga nossa aí, muito envolvida na arte, principalmente na música, né? Vamos deixar o Instagram dela aí, você curte uma música no estilo de bossa nova, uma música assim bem popular brasileira, né? Música de qualidade, Música mano. de qualidade, resumiu, Damares, música de qualidade. Aí entra no Instagram lá, o @dadabragança _BR, não é isso? Isso aí. Ah, moleque. E escolhemos chamar ela, né, com um tema que vai ser bem propício pra estar comentando aqui. Sim, sem dúvida. Além da Damares ser uma excelente cantora, ela também ajudou, pelo menos me ajudou muito na produção do último musical que eu fiz lá na igreja. Compondo as músicas, preparando os atores que cantariam também. E também trabalha com isso, né, Damares? Coaching vocal, né? Treinador. Sou treinadora Treinadora vocal, né? Coach não. Coach é Coach é muito... americanizado. Isso, Ela é BR, pô, underline BR. BR, velho. Fala um pouco do teu trabalho aí, Damares. Então, sempre fui apaixonada por arte, né? E ficava pensando, gente, o que eu vou fazer da minha vida se eu só amo arte? É a coisa que eu mais gosto de fazer, assim. Parecia que eu não sabia fazer nada melhor do que arte e tal. E eu decidi passar pra música, que é uma coisa que nasceu junto comigo desde criança. Minha primeira palavra foi cantada, velho. Caraca. Então, tipo assim... Maneiro. Então foi uma coisa que veio natural de mim, então eu decidi estudar e ser professora, né? Ser treinadora vocal, induzir as pessoas, treinar as pessoas vocalmente para que elas pudessem aprimorar os dons dela, né? O dom do canto, no caso. E você, na sua página do Instagram, você de vez em quando lança mais músicas autorais, né? Dá mais dicas também. Isso, eu tô meio tímida ainda lançando minhas músicas, mas já comecei a colocar algumas músicas minhas lá. Uma parada maneira que ela faz, Juan, ela lança o seguinte desafio. Caixinha de pergunta, ó, fala uma palavra, com essa palavra eu vou fazer uma música, tá Não, ligado? eu vi isso aí, cara. Quando ela lançou isso daí, eu fiquei pensando, caraca, eu não conheço nenhuma música que ela tá cantando, mano. Eu até mandei mensagem pra ela, falei, Damares, que música é essa que você tá cantando? Quem é isso? Ela, não, eu tô inventando agora. Eu falei, cara... Tipo, ela bota lá caixinha de pergunta, o nego escreve abacate. Ela faz um versozinho de 15 segundos cantando abacate. Eu pego as frases das pessoas e vou criando, são nossas composições que eu falo. Tem até no destaque lá, se vocês quiserem ver. Rolaria um ao vivo aqui? Então vai, vamos. Assim, do nada, eu não sei, né? Os 15 Fala segundos aí. pra inventar. Chapéu de couro. Deixa eu ver. Vai, pensa aí. Vamos ver quanto tempo. Caraca, assim, eu naturalmente Sob em pressão, casa, sob- velho. Eu naturalmente em casa, Quanto sai, tempo? velho. Chapéu de couro é terrível, velho. Chapéu de couro. O Rodrigo ajudou também, mas caraca. Todo dia acordo cedo, eu aboiado em meu chapéu de couro. Todo dia vou lá pra minha mata, sem cansar, sem sossegar. Eu e meu violão, vamos tocar o boi. Quem sabe faz ao vivo! Uma bosta, mas... Mas vamos lá. Agora, falando sobre arte em si. A gente vê normalmente uma falta de apreço pela arte na nossa cultura, né? Assim, num geral, né? As pessoas que têm o apreço pela arte, como posso explicar isso? Parece que é um grupo seleto de artistas. Parece que... Uma casta especial de gente, né? Isso, não é uma parada comum que a gente vê, que deveria ser mais natural, né? E principalmente na vida cristã, a gente não vê muitos cristãos tendo esse desejo pela arte. Parece que não tem esse espaço na vida cristã. Vocês percebem isso também, não? Cara, realmente, parece que é uma arte assim, quando tem uma arte fechada, né? Não é uma arte pro povão, não é uma arte pro mundo, mas é uma arte... crente faz arte pra crente, sei lá, rico faz arte pra rico, ou, sabe? Uma arte nichada, não uma arte que é pra todo mundo, sabe? Nada do que é feito pro crente brasileiro é brasileiro. A gente pega tudo mais de lá de fora que parece que é mais santo, mais sagrado. Importa, né? E isso vira a nossa cultura. Morre a cultura brasileira e renasce a cultura americana, a cultura gringa, né? De lá de fora o pessoal cata tudo, aqui do Brasil é profano, de lá de fora é sagrado, tipo isso. A música boa é aquela worship. Isso, não que não seja bom. Não, é bom. Mas não é totalmente nosso, entendeu? Não tem
tem pureza na nossa Não tem na nossa pureza própria cultura. brasileira, né? Isso, é. Caraca, é verdade. E assim, parece que os cristãos, no geral, meio que acham que através da arte que vai entrar o mundanismo pela igreja. Não sei se vocês percebem isso, tipo, o cristão, botar assim, ele não pode ouvir certo tipo de música porque isso é mundano. O cristão não pode fazer tal tipo de coisa porque isso é secular. E quando você tenta fazer alguma coisa, trazer alguma coisa nova pra igreja, há exemplo dos próprios instrumentos musicais. Quando começaram a introduzir guitarra, bateria na igreja, começaram a achar que isso era mundano. O próprio instrumento em si era algo profano para poder entrar na igreja, né? Já ouvi falar, né? Porque a bateria é um instrumento de percussão, assimila muito aqueles instrumentos de percussão das religiões afro, né? Capaz de até entrar um pouquinho de racismo, né? Claro, tipo, pô. Originário da África e tal. E tipo, é mó droga, mano. Você não poder usufruir daquilo que Deus deu como sabedoria pro ser humano pra poder utilizar. Tipo, o instrumento musical. Davi, por exemplo, ele fez instrumentos, né? Isso. Tem até a referência aqui, mano. 1 Crônicas 23:5. Fala que Davi fez instrumentos e 4.000 pessoas acompanhavam cantando, tocando os instrumentos que Davi fez. Pô, cara, o cara era um luthier, mano. O cara era... Sim, velho. Ele produziu o próprio instrumento dele pra poder cantar pra Deus. E era poeta também, né? Era poeta. compositor. Pô. Muito. Então, assim... Os salmos, gente, a gente vê pelos Os salmos, 150, todos né? os 150 salmos. a gente Eles tem são um todos livro- músicas de adoração, músicas de celebração e de contrição, tipo, tudo sentimentos gerados. Assim, a Bíblia, ela conta, assim, a origem da humanidade, né? E a arte também tá inserida na Bíblia. Por exemplo, eu peguei aqui a referência de Gênesis, capítulo 4, que vai falar dos descendentes de Caim, né? Adão e Eva tiveram Caim e Abel, aí os filhos de Caim. Aí teve vou pegar aqui, ó, Gênesis 4, versículo 20. Ada deu luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, foi o cara que inventou o instrumento da harpa, o instrumento de corda, né? O de corda e o de sopro, que foi a flauta. E eu entendo assim que quando Deus criou o mundo, ele criou aquilo que a gente vê lá em Gênesis, né? Os animais, as plantas, o ser humano. E ele criou, tipo, a estrutura desse mundo. E nós, como seres humanos, pegamos aquilo que Deus nos dá, a matéria-prima, e oferecemos aquilo em forma de arte. Por exemplo, a Damares, ela é cantora. Foi Deus que criou as notas musicais para a Damares cantar. Foi Deus que criou o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Foi Deus que fez com que, tipo, 3 notas musicais soando juntas, dá uma harmonia. Deus criou as notas musicais e nós, né, seres humanos, transformamos isso em arte. E quando a gente fala em arte, a gente tá falando muito de música, né? Porque a Damares tá aqui, ela é cantora, é a área dela. Mas a arte está envolvida, assim, em poesia, né? Em escrita. A gente tem um livro na Bíblia só de poesia. A forma como você decora a sua casa é arte, né? O pano de mesa que você usa lá, o bordado lá. A forma como você decora a sua loja, o seu consultório. Tudo isso é arte, né? A arquitetura também. A gente tá rodeado de arte, né? Os cartazes Estrutura que a gente grande. vê por aí, os cartazes são arte, a música é arte, poesia é arte, um livro é arte. Até o folheto do evangelismo que você faz, tá lá o designzinho. É arte É também, né? arte, pô. Com É arte. certeza. Você vê o celular que você tá mexendo aí agora ouvindo, ou o computador, é arte, pô. Sabe? A ciência. Então, assim, a gente tá mergulhado nesse universo de arte. E não tem como a gente fugir, cara. Dizer que a arte não pode fazer parte da nossa vida cristã, mano. A arte, ela já faz parte. A gente já tá mergulhado nisso. Até porque ela foi gerada por Deus. Sim. Deus é o maior artista de todos. Então ele é artista, ele é lúdico. Aquela parte que você estava falando aí de uma fruta que não era... Romã. Isso. Na hora da criação do tabernáculo, Deus deu toda a instrução para poder ser criada, tanto de dimensão quanto decorativa. E ele deu a ordem para poder colocar romãs azuis. Só que não existe romã azul. Não existe romã azul. Tem coisa mais lúdica do que isso, velho? Deus mandou colocar romã azul. Ou seja, é só decorativo. Deus tem um apreço pelo belo. Deus deseja ver o belo na casa onde ele vai ser adorado. Tu vê isso quando ele manda fazer o tabernáculo, né? Isso. Cara, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou. Pô. Deus é criativo. Deus é criativo. E os seres humanos, como são imagem e semelhança dele, herdam essa criatividade dele. Lógico que nós somos criativos não como Deus, que cria a partir do nada. A gente pega a matéria-prima que Deus criou Exatamente. e faz a arte. A gente cria da criação. Vou dar uma de teólogo aqui. É o tal do Imago Dei, né? A imagem de, a imagem Uau. de Deus.
Tipo, da mesma forma como Deus criou, Deus também fez os seres humanos ser criativos. A gente tem a capacidade de criar. Tava conversando com o Albert, pô. Por que a gente cozinha? A gente faz uma refeição boa assim pra gente. Tá, a comida pra matar a fome. Mas por que a gente tempera, por exemplo? Por que a gente tem todo o preparo de cozinhar, de preparar? O animal não tem isso, o animal só come. Mas não, a gente degusta a comida. A gente tem uma mente criativa. Aprecia, sabe, a comida. Não é só pra matar a fome, mas também a culinária é uma arte. Sim, mano. Maneiro isso aí, sensacional. velho. Maneiro. Assim, o cristão, no geral, ele pode até não dar atenção pra arte. Eu acho que talvez seja por não entender o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida dele. Cristo, ele vem pra salvar o homem todo, em todas as esferas, não só a alma. E às vezes a gente se preocupa muito com o evangelismo, de salvar a alma da pessoa e não salvar o corpo dela também, sabe? Então, assim, quando a gente pensa que Cristo salvou a pessoa inteira, isso envolve a cultura, a criatividade, o intelecto dela, a arte que ela produz. Todos nós somos produtores de arte em algum aspecto, né? Vai redimindo tudo. Isso que eu ia falar, ele redime tudo. Ó, uma palavrinha que o Albert gosta, né? Vai redimindo todas as esferas. É a teologia redentiva. A palavra que o Albert mais fala é isso. Teologia redentiva. Ó, o Albert tá aqui, ó, murmurando aqui do lado. Aqui. Isso, tipo, muitas pessoas pensam que pra você servir a Deus, são só relacionadas às atividades da igreja, né? As atividades espirituais. Você só serve a Deus quando você ora, ou se você canta, quando você canta na igreja. Mas, por exemplo, vamos supor que você não é padeiro e você se converteu. O que você vai fazer agora para servir a Deus? Você vai largar a sua profissão, a sua vocação para se tornar um missionário de campo? Ou para se tornar um pastor? Não necessariamente. Ou você também vai, sei lá, vai começar a produzir pão gospel? Ou você, você como padeiro que se converteu vai fazer o melhor pão. É isso aí. Do lado da sua região, do seu bairro, né? É isso aí. Pra servir o pessoal que compra com você. Exatamente, a ideia é isso. É aquela parada que tá escrito na Bíblia mesmo. Seja comer ou beber, ou qualquer outra coisa. É fazer arte, né? Em geral, tudo seja feito pra glória de Deus. Tá aí. Se você for dançarino, você vai dançar pra glória de Deus. Se você for tocar, você vai tocar pra glória de Deus. Se você for varrer o chão, vai ser pra glória de Deus. Então tudo que você faz, Deus está em primeiro lugar. Ele que te deu a possibilidade de fazer todas as coisas. Então é Ele que tá à frente, Ele que tá no comando das coisas que você já tá fazendo. E tipo, se Deus ele assume o controle de nossa vida, como a própria Bíblia diz, né? Se Cristo passa a viver em nós, como pode sair arte ruim de um Deus que é criativo e que vive em nós? Não tem como. Então assim, se o nosso cristianismo for verdadeiro, automaticamente o nosso apreço pelo belo, pela arte boa, isso vai ser apurado. Não tem como isso ser... Você vai apreciar o mundo, né, que Deus criou. Exatamente, pô. Exatamente. Por exemplo, a gente tá gravando aqui agora e na nossa frente aqui tem árvores. Na nossa frente aqui tem árvores com muitas folhas. Visualizem aí. E com poucas folhas. Então você pode contemplar tanto as duas coisas. Você perceber o belo numa árvore com poucas folhas e contemplar o belo numa árvore com muitas folhas. Isso no mesmo ambiente. Então há uma diversidade também na qualidade da arte que Deus produz. E a arte que você produz, assim, principalmente na área da música, você produz aquilo que você consome, né, Damares? Por exemplo, se a Damares for uma pessoa assim, muito contemplativa, né, que gosta assim, de apreciar a natureza, ela vai criar música assim, exaltando, né, a criação de Deus, certo? Você vai criar aquilo que você consome, né? Aquilo que você tá inserido em... A Damares tem uma música, mano. A Damares tem uma música, acho que é Floresceu o nome da música. Florescer. Que fala disso, mais ou menos disso, né? Isso. Era da vivência que eu tava tendo no momento, né? Assim, a gente canta a música, uma das definições dela é a arte de manifestar diversos sentimentos e afetos da alma. Então, cara, a tua música leva isso, a tua música leva o sentimento que você tem. E no momento eu tava tendo o sentimento de contemplação da natureza. Aí na minha música fala como o poderoso florescer, como a clareza do amanhecer, como a paz da pureza, como as cores da natureza. É assim em sua beleza, infinita em sua grandeza, que se mostra em sua criação. Ele é o início e a conclusão, tão brilhante em sua perfeição. Aquele que desse poema é a inspiração. Por quê? Porque na minha vivência, no meu sentimento, eu estava contemplando e o que me levou a contemplar? A beleza de Deus, a beleza do Rei. Então, tipo, o que eu tenho dentro de mim, que é o meu sentimento que estava mais profundo, foi pra fora, junto com música. E quando a música não tem isso,
ela não é música. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Maneiro, hein? Maneiro. Tipo, ela produziu aquilo que ela tava cheia, né? Os pensamentos dela, aquilo que tava cheio no coração dela. Agora, sei lá, um exemplo aqui negativo. Vamos supor que você é uma pessoa que sofre muito por mulher. Que música você vai produzir? Sertanejo universitário. Sofrência pura. Sofrência, pô. Mas é isso, cara. A Damares tocou num ponto aí que a gente vai entrar agora, cara. Vamos pensar agora na música, especificamente sobre a música. Se a música não tem sentimento, não é música. Então ela é o quê? O que ela é, Damares? Se a música não tem sentimento, você falou que ela não é música. Então ela é puramente... matemática. Pra mim, assim, eu não posso afirmar uma coisa porque eu não sou dona da verdade. Mas assim, a gente falou sobre isso no início das gravações lá. A gente não bate o martelo em nada. A gente só é um bate-papo aqui. Então fica à vontade, pode falar a sua... Porque o que você acha aí. a música é matemática, é ciência contável, assim, vamos dizer. Ela é matemática e sentimento. Ela tem melodia, harmonia e ritmo. Ritmo é matemática. Tem uma métrica, tem tempo, né? Então, tudo que tem tempo é matemática. Mas ela precisa do sentimento para ela ser viva. E quando ela não tá viva, ela só tem matemática. Se você faz uma música, por exemplo, só para ganhar dinheiro, como alguns produtores fazem, eles criam logaritmos, criam coisas que vão se conectando e vão vendo o senso comum, que todo mundo vai gostar, e faz com que aquilo seja produzido em larga escala. E vai produzindo aquilo forevermente. Mais do mesmo. Igual aquelas esteiras de produção, né? Onde você tá uma fileira de trabalhadores que ficam fazendo a mesma coisa e sai o mesmo produto no final. Isso aí, trabalho escravo. A música então fica você... meio que robotizada. Isso, né? robótico, é sem alma. É tipo The Walking Dead musical. Tipo, e as pessoas não percebem, porque elas estão ali dentro e elas estão apreciando o sentimento de uma outra pessoa que não é o seu próprio sentimento. É um sentimento que foi gerado matematicamente. Manipulado. Isso é pra tudo, né? Que a gente tá falando de música, né? É pra tudo na arte, por exemplo. Pra você pintar, você tem que ter a técnica, né? De você segurar o pincel e tal. Exatamente. Escultura, tem que ter toda uma técnica também. Você erguer um monumento, tem a parte da engenharia. Os cálculos que você tem que fazer. Mas, pô, você pode erguer um prédio cinza, reto, e ele vai ficar em pé. Mas não é belo. Exatamente. Não é bonito. Aí entra, no caso, a arquitetura, né? Então a arte é a técnica, que é a ciência, né? E o belo, aquilo a parte humana, né, da coisa. O robô não faz arte. Isso aí. O robô faz cálculos matemáticos difíceis pra caramba, mas ele não pode produzir música bela. Isso, ele vai criar a partir de uma coisa que já foi criada, que nem tá acontecendo agora, né? Pegando produções de músicas antigas e somando as músicas novas e fazendo arte. É bonito, é bom, mas não tem autenticidade, não tem a sua própria alma. As pessoas, elas colocam a alma delas num potinho e guardam e vivem experiências dos outros musicalmente e artisticamente e perdem a sua naturalidade. Quer ver uma parada que eu reparo, mano? Que eu fico assim, eu fico me colocando no lugar da pessoa. Eu vejo, vamos dar um exemplo aqui, Wesley Safadão. O Wesley Safadão, ele é casado, eu acho. Não sei se ainda é, mas até onde eu saiba, ele é casado. E ele canta músicas, ele canta frases ali, ele expõe sentimentos que se eu fosse a esposa dele, eu ficaria tão sem graça de estar ouvindo ele falar, cara. Sabe? Por falta da verdade naquilo. Sabe o que eu tô querendo dizer? Tipo, a pessoa falando que é promíscuo, que é safado, que adultera, e a esposa, que legal. Porque faz pelo dinheiro, mano. Não tem verdade na parada. Porque vende. Porque vende. E é robótico. É mecânico, pô. Então, assim, é arte? Pode até ser, mas é uma arte fake. Não é uma arte pura. Não é uma arte bela. É uma arte de papel. Você molha e acaba. É uma arte de mentira, assim, é plástico. É uma coisa só pra vender mesmo. É como aqueles alimentos que a gente come e eles são produzidos em larga escala, com coisas que são tóxicas e a gente vai morrendo aos poucos. E eles fazem isso com a música. A musicalidade, o sentimento vai morrendo aos poucos, porque você não tem mais verdade naquilo, não tem mais natureza naquilo. Cara, e o cristão, ele tem que usar a obra de arte, a arte, pra glória de Deus. Isso é possível. Você pintar pra glória de Deus, você fazer uma escultura pra glória de Deus. Um exemplo, cheguei na igreja de São Pedro de Alcântara, que tem lá, São Pedro de Alcântara? São Pedro de Alcântara mesmo, Petrópolis. A igreja central lá de Petrópolis.
Deus. Cara, eu entrei na igreja, uma igreja católica, eu entrei na igreja, mano, e dei glória a Deus, mano. Não tem como você olhar pra estrutura da igreja, os vitrais da igreja, e você não glorificar a Deus por tamanha beleza, mano. Então, aquela arte revela a glória de Deus porque revela o belo, o que Deus trouxe pro ser humano. Por mais que quem fez aquela... No caso, você viu uma igreja, né? Sim. Provavelmente foi um cristão. Mas por mais que a arte que não foi feita por um cristão, você louva a Deus porque foi Deus que deu a criatividade. Foi Deus que deu a noção do belo, né? Sim, é possível um não crente, um não cristão, fazer uma arte compatível com a Bíblia. É possível isso acontecer. E o inverso também é possível. Um cristão fazer uma arte antibíblica. Isso é possível. Isso é muito mais triste ainda do que qualquer outra coisa. Aquilo que a gente chama assim de graça comum, né? Sim. A graça comum no sentido de que é pra todo mundo, tanto pra quem é filho, tanto pra quem é salvo e pra quem não é. E Deus dá, tipo, porções de graça, né? Algumas pessoas que não são crentes, mas têm, assim, uma conduta moral, assim, razoável, né? Mas porque Deus agraciou. A pessoa não é crente, mas recebeu um dom de Deus de produzir arte, de escrever poesia. Exatamente. Porque Deus deu essa graça pra ela. E é comum, é exatamente isso, né? No sentido de que é pra todo mundo, não é só pra quem é crente. Aí a gente entra naquilo que, pô, até a pessoa que não é cristã pode produzir uma arte que faz a gente exaltar o Criador. Genuína. Isso, genuíno. Cara, esses dias eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu falei, não tem como eu cantar, por exemplo, eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Cara, não tem como eu falar que isso é profano, mano. Não tem como, porque é um amor genuíno, é uma pureza no amor. É você olhar pra uma pessoa, você cantar aquilo com a sua alma. Cara, aquilo lá revela a glória de Deus. Aquilo lá transmite a glória de Deus também. Agora, é possível eu cantar uma música denominada cristã que não tem nada a ver com a Bíblia, pô. Existe. Por causa do selo gospel, né? É isso aí. Muito mercadológico isso aí. Aquelas músicas dos Vingadores de hoje em dia, né? Os pô, Vingadores de gospel. gospel. Quem te Quem viu viu passar passando na prova e não te A ajudou... famosinha. Essa é clássica, né? Essa Pô, é muita essa referência. clássica, pô. Essa música é clássica. E essa música é antibíblica, pô. Não tem como dizer que essa música aí é compatível com a Bíblia. Eu prefiro cantar Tom Jobim do que cantar, desculpa aí, Damares. É Damares que canta essa música? É. Tinha que ser, né? Gente, me chama de Dadá, eu prefiro. Por favor, por favor. Mas, pô, tem como, cara, isso acontecer. Isso é muito triste, mano. Essa parada do selo gospel, cara, é porque criou, você já deve ter percebido isso, Damares, criou uma estética de música que tem que ser gospel. Uma vez a gente conversou uma vez, tem uma música do Pablo Vittar, o nome da música acho que é Temporal. A música, ela começa assim, parece que é a música da Cassiane. Tipo, não fala nada com nada. Quer dizer, fala, né? Mas, tipo, não é algo cristão. A explosão de não sei o que lá diz que o céu fechou. Diz que o céu fechou. Larara. Tipo, parece música da Cassiane mesmo. 500 graus de fogo. É exatamente essa música. Bem assim, Aí rolou, quando o Pablo Vittar lançou essa música, rolou até uma zoeira. Tipo, as pessoas trollar os pais crentes dele, os tios crentes. Aqui, pai, ouve essa música aqui. Aqui, mãe, ouve essa música. Nossa, que maldade. Ai, que música aí, velho. que legal, Que louvor bonito. que louvor bonito. Aí Quando a depois. pessoa vem, oh, aleluia. Aí depois é só a primeira parte da música. Aí depois entra uma parte meio eletrônica. A pessoa. Que isso? É Pablo Vittar? Ou seja, a pessoa nem se ligou na letra. Porque não tá cantando nada que é cristão, mas a estética da música, a roupagem, né? Isso. Faz lembrar que faz parecer que é uma música de crente. Virou um estilo, né, mano? O gospel virou um Isso, estilo. pô. É o estilo gospel. Então já tem um corpo específico. Se você canta fora disso, não é gospel. Não tá dentro do mercado gospel. Então não vende. Essa é até a frase que eles costumam usar. Ah, não, pô, isso aí não vende. Tá, mas quem disse que eu quero criar algo que venda? Eu quero criar algo que toque as pessoas, né? Que cure vidas, que transforme. Voltando pra ideia do belo, né? Não é o cantor belo. Belo, tua boca. Não é isso, não. Voltando pra ideia do belo, do bonito, da beleza. Os detalhes do templo. A gente tava conversando sobre isso, né, Dada? Os detalhes do templo. Como Deus se preocupava com o que é bonito. Tinha acessórios lá que foram colocados só porque eram bonitos, pô. Sem nenhum outro motivo. Só Não pra- tinha função. Exato. Só pra contemplação. Cara, a primeira pessoa que foi enchida pelo Espírito Santo que tá registrado na Bíblia, sabe quem foi? No Antigo Testamento? Foi um artista, cara. Foi quando... Bezalel. Tá lá em Êxodo, quando Moisés tá pegando material pra poder fazer a tenda do encontro. Aí Deus fala que encheu do Espírito Santo um homem pra poder coordenar os artesãos. Bezalel. Bezalel. Isso aí. Ou seja, um artista
foi a primeira pessoa registrada na Bíblia a ser cheia do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele não começou a falar em línguas, ele não começou a pregar. Produziu arte. Produziu arte. Aí, Isso é maneiro Louvou demais. a Deus, adorou a Deus através da arte que ele produzia. Caraca, maneiraço, mano, maneiraço. E, assim, pensando agora lá no Antigo Testamento um pouquinho, algumas pessoas, eu já até pesquisei algumas coisas, algumas pessoas dizendo que Deus não gosta de esculturas, né? Ah, não, Deus é contra as imagens de escultura. Não, pô, Deus fala pra poder não fazer imagem de escultura. Só que a ideia lá é não adorar essas Isso. imagens. A arte não pode ser adorada, né? A arte não pode ter o lugar que é exclusivo de Deus. A arte precisa glorificar a Deus. Isso. Não falando que você não pode expor um quadro, né? Isso. Deixando isso bem claro. É. Você pode expor um quadro e as pessoas contemplarem. Sim, Né? Não adorarem uma peça, uma coisa, mas contemplar a beleza daquela peça. exatamente. Você contemplar é uma coisa, mas você idolatrar aquilo, né? Você adorar aquilo, aí já é diferente. Deus é contra todo tipo de adoração, principalmente a adoração à arte, né? À escultura, é isso que ele estava falando. Agora, um exemplo, Deus mandou fazer querubim para poder colocar em cima da Arca da Aliança. Então, isso já refuta essa ideia de que não é para poder fazer uma escultura. Deus mandou fazer um querubim, né? Até a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto quando o pessoal estava pecando. Então, isso também é uma escultura. Então, Deus ordenou a produção de arte. Então, pô, isso é maneiro pra caraca também. Até as dimensões do tabernáculo, as dimensões da Arca da Aliança, da Arca de Noé, as dimensões do templo que Davi deu pra Salomão, né? Foi inspirada por Deus. Então, assim, a parte de arquitetura, de decoração. Poxa, eu imagino. Cara, eu fico lendo sobre o Templo de Salomão lá, a forma como que foi feito. Eu ficava. Caraca, mano, esse negócio devia ser lindo pra caramba, mano. Devia ser muito bonito, porque é muito detalhe, cara. É muita riqueza de detalhe, é muita beleza. Era mistura de coqueiros, né? De palmeiras com querubins. Era detalhes de azul com púrpura. Outra parada que tu vê que é lindo: o arco-íris, mano. É uma mistura de todas as cores. Incrível. Tu fala, pô, não, mas tá muito colorido isso aí. Cara, o arco-íris tem todas as cores, mano. Por que existe arco-íris? É o fracionamento da luz, né? A luz em Não, si... por que Deus criou? Por que existe, tá ligado? Também entra naquela questão de uma coisa na criação que não tem utilidade, mas é belo. Sim, sim. É só, assim, tá o sinal aí que eu deixei pra vocês aí. Isso aí, Fica aí a pra aliança vocês de Deus com os homens, dizendo que não ia destruir a terra mais com água, Dilúvio, né? né? O dilúvio. Aí você fica olhando, Deus criou um sinal lindo, só pra poder passar a mensagem. Quando você vê, você vai lembrar, tá? Então contempla aí de vez em quando aí a minha criação. O profeta Ezequiel, por exemplo, o cara era teatro, pô. Teatro puro. No teatro no sentido visual. Quando Deus dava uma ordem pra ele poder levar uma mensagem pro povo, Deus falava pra ele assim, ó, uma das profecias, né? Uma das mensagens que ele passou pro povo. Pega um tijolo, desenha o mapa de Jerusalém aí. Agora coloca no chão, cerca ele com pedaços de ferro, tal. E aí Ezequiel ia fazendo isso. Isso era uma mensagem, né? Podemos dizer que isso era um teatro que Ezequiel estava mostrando para Jerusalém, de que Deus iria criar um cerco em volta de Jerusalém para poder oprimir Jerusalém. E como que essa mensagem foi passada? Através de teatro. Então, assim, a dança, por exemplo. A dança. Davi dançou. Aí a esposa de Davi olhou... Já tinha os haters nessa época. Já olhou, ih, olha lá, tá dançando. Menosprezou. Deus repreendeu ela. Ou seja, a opinião de Deus é diferente da dela. Isso. Ou seja, a exatamente. dança em si, ela não é impura. O teatro em si, ele não é profano, né? Igual as pessoas falam assim, ah não, porque o teatro veio lá de Baco, de Dionísio, aonde fazia as encenações de sexo, tal. Peraí, pô. É bem antes disso. Deus já mostrava peças, né, teatrais que ele manifestava pro povo. Deus não criou, assim, as coisas impuras, né? Elas ensinam a origem. Mas é o homem que é corrompido pelo pecado, que tem pecado em seu coração. Ele deturpa aquilo que Deus criou, que originalmente era para ter sido bom. Mas quando o homem é redimido, tudo que ele passa a fazer, a gente até tá repetindo isso aqui, né? Tudo que ele passa a fazer vai ser de acordo com o que Deus quer, vai redimir aquilo que ele já faz. Tudo que você vê que é arte e é impuro é porque é uma cópia mal feita do que Deus fez. Perfeito. É uma cópia mundana, finita do que Deus fez. Uma parada que eu anotei aqui também pra gente poder falar,
que eu acho pertinente é que nem tudo que a gente vê de obra de arte é bom, Real. né? Existe obra de arte ruim. Cara, tipo aquela... Agora que é opinião minha, tá? Não sei se vocês vão concordar. Aquelas obras daqueles museus de arte contemporânea. Aquelas Velho, artes abstratas. Arte abstrata, isso, exatamente. Isso pra mim não é arte. Isso pra mim é Sério, efeito velho? do pecado. Cara, é uma parede com uma faixa preta no meio. Isso é arte do cara, isso é a obra finalizada do cara. Cara, os caras ficam em dúvida, os faxineiros, os zeladores desses museus ficam em dúvida se é lixo ou se é arte. Eu tô falando muito sério. Será que eu posso passar um paninho aqui? Os caras ficam em dúvida se vai ou se deixa ali, cara. Aquilo não é belo, aquilo só tem um sentido pra provocar, sei lá, de causar um certo incômodo na pessoa que vê. Arte pra mim não Eu tem. acho que é arte pra gente rica, que já viu de tudo, já escutou tudo, já sabe de tudo. Já tá enjoado, E já né? tá enjoado, então ele precisa estimular o pensamento dele pra ver uma coisa além daquele pontinho ali, Cara, entendeu? e arte abstrata... Ou não, né? Depende da sua visão. A arte abstrata, ela tem um significado um pouco maior do que isso daí. Se você analisar, por exemplo, vamos falar agora sobre arquitetura. Arquitetura não, sobre escultura. No quartel que eu trabalhei, lá em Pernambuco, eu lembro disso. Tinha o busto do Almirante Tamandaré na entrada do quartel. Quando você entrava, você via o busto dele. Aquilo lá era bonito, na frente do quartel, coisa linda. Agora, esse mesmo busto, se colocado numa casa, é arte abstrata. Porque não faz sentido, apesar de ser bonito. Um quadro vermelho colocado num banheiro que não tem nada a ver com aquele quadro, isso é arte abstrata. E às vezes uma criação que pode não ter tanto um sentido explicado, assim, um sentido claro, como o próprio livro do Huck Market diz, a arte não precisa de justificativa, né? Mas se colocado dentro de um contexto, pode fazer sentido. Sim, pô, por exemplo, eu ia entrar numa loja, sei lá, eu ver um banheiro, pô, uma parede branca, uma faixa preta no meio. Pô, beleza, o banheiro é bonito, aqui a ornamentação bonita, enfeite bonito. Mas tô falando isso ser colocado em um museu, o pessoal pagar pra ver e comprar, sei lá, do artista e aclamar aquilo. Aquilo por si, né? Aquilo Isso, por si só não faz sentido. Isso. Não, isso aí realmente não dá pra poder observar essas coisas, Contemplação do nada. não. Tipo. É uma contemplação de algo que não é contemplável, né? Tipo, você não precisa falar, ó, chora. Porque os revolucionários também... Vem cá, o Albert Cara, está eu não aqui. sei por que ele não Vem cá, está vem cá, falando. fala Eu tô aqui. ficando Sério. assim, impressionada com a Vem ausência cá, do mano. Albert. Os revolucionários de esquerda, eles também têm por costume quebrar padrões. Então, seja na música, seja na arte, seja na vestimenta, eles querem quebrar padrões. Então, às vezes, o que a gente conhece como belo, que vem como tradição do belo na música, na arte no geral, os revolucionários de esquerda, muito antibiblicamente, eles querem romper com essa tradição. Então eles acabam fazendo uma arte que a gente olha e fala, pô, isso aqui não é bonito. Esse quadro aqui não é arte, é um vaso lá quebrado, botar dentro do museu. Ninguém olha para aquilo ali e fala, caramba, que genial. A arte normalmente é aquilo que você faz e não é comum de fazer. Todo mundo olha e fala, caraca, isso aqui, olha que coisa linda. Porque não é fácil de fazer e é muito bonito. É por isso que o artista ele é renomado e respeitado, porque ele faz algo muito bonito e que não é comum de se fazer. Mas esses revolucionários, eles tentam quebrar padrões. Puxando um gancho nisso que você falou, uma vez eu passei em frente a uma faculdade, na verdade por dentro de uma faculdade, eu tava indo fazer uma visita no hospital, e eu vi na parte de artes dessa faculdade, uma mostra de diversas esculturas penianas. Nossa. Como demonstração de arte, mano. E eu passei em frente, cara. Eu tava até indo com a menina que fazia parte do grupo que eu fazia parte também de visita hospitalar. Cara, quando eu passei, cara, aquilo lá me... Fiquei olhando e falei, caraca, mano, que bagulho bizarro. O criador daquilo ali conseguiu o que queria com a sua reação. Então, mas isso no ambiente de arte, mano. Sabe? Cara, poderia ter tanta coisa ali, velho. Sabe? A intenção dele é essa mesmo, é ter essa reação que você teve aí. Então, e é isso que o Albert falou. O objetivo não é mais pelo belo, e sim pelo choque. E sim pela quebra de paradigma. Ah, não, vamos mostrar isso aqui pra poder quebrar padrões. Eu acho isso muito adolescente. É infantil. É infantil, tipo, é aquele adolescente que tá tentando chamar a atenção. Desculpa aí os adolescentes que estão assistindo, eu sei que nem todos são assim. Mas assim,
é aquele adolescente que tá querendo chamar atenção, tipo, vira gótico, pinta as unhas de preto e tal, porque ele quer chamar atenção, ele quer, tipo assim, ó, olha Foca. pra mim, foca em mim. Quebrar Então, padrões. eu acho assim, não tem um diálogo. Tipo, quando você cresce, você tem a maturidade, você tem um diálogo. Então, a arte madura, ela dialoga com as pessoas. A arte, esse é o meu pensamento. Quando ela é rasa, ela não tem muito diálogo, ela só tem o choque. O que a Damares está falando aqui é que a arte, ela por si só, né, toda arte, ela passa uma cosmovisão. Ela passa uma visão de mundo. Então, quando você olha esse tipo de obra de arte, entre aspas aí, vou botar entre aspas mesmo. Botei 4 aspas, 5 aspas nessa obra de arte aí. Você vê a visão de mundo que esse artista tem. É uma visão infantilizada, uma visão imbecilizada, uma visão que quer quebrar padrões simplesmente por quebrar padrões. Não tem uma mensagem querendo ser passada. Então, a gente precisa tomar cuidado com as artes que a gente consome, porque se a nossa cosmovisão não for uma cosmovisão bíblica, a gente pode ser moldado por essa arte. Sim, com certeza. Por exemplo, se você assistir um filme que ele não tem um final feliz, ele passa uma mensagem assim de desespero. A vida não tem sentido nenhum. A mensagem do filme é essa, que a vida não tem sentido, que no final todos vamos morrer, que a gente não tem sentido pra nossa existência. Meio pessimista, né? Você vai sofrer com isso, se você consumir isso diversas vezes. E se a sua, como o Juan disse, né, cosmovisão não tiver firmada assim em Cristo, sabe? Isso vai afetar você. A gente sabe que a visão de mundo que a Bíblia nos oferece, que Deus nos oferece, que tipo, a gente tem sentido aqui nessa vida. Que a maldade que acontece nesse mundo vai ter um fim, certo? E que tudo vai se resolver no final, né? Tudo que há de mal vai deixar de existir, tudo... Resumindo, a gente vai viver num mundo melhor. Sim, e se a pessoa não tem esse conhecimento, essa cosmovisão do filme que você falou aí, passaria esse desespero e a pessoa passaria a ver o mundo de uma maneira diferente. Exatamente, porque quando as pessoas fazem isso, as pessoas são muito inteligentes, né? Elas fazem uma trama que te envolve. Então você não vai perceber que o filme vai acabar daquela forma. Você vai estar tão atrelado àquela visão bonita, tipo assim, tem uma história, ele tem uma vida, tem uma história por trás daquilo. Então você vai terminar o filme tão dentro daquela história, tão aprofundado naquela história, que quando acabar, tipo assim, você vai achar que aquilo é real, velho. Aquilo, então não tem sentido mesmo minha vida, não tem pra onde ir. Se uma pessoa que tem toda essa vivência, que tem filhos, tem família, tem sentimento, tá vivendo aquilo, então eu posso viver também. É uma pessoa que tem uma visão de mundo desesperadora, produz um conteúdo, uma arte que tem uma visão de mundo, uma cosmovisão ruim, e vai influenciar pessoas que vão passar a ter uma visão de mundo ruim, né? Uma parada que a gente também precisa pontuar é que a qualidade da arte, ela precisa ser reconhecida mesmo que a gente discorde, né, do artista. Então, assim, vou dar um exemplo aí que talvez seja até mal interpretado, Porta dos Fundos. Cara, o que os caras fazem, o que eles produzem, por si só, tem qualidade, mano, sabe? Tem qualidade na gravação, na iluminação, e isso precisa ser reconhecido. Não dá pra você ignorar todo o trabalho que eles fazem pelo simples fato de discordar da cosmovisão deles, sabe? Então, assim, se tem algum artista que cria alguma música que, por mais que eu discorde da mensagem, é uma música boa, cara, esse artista precisa ser elogiado pelo simples fato do que ele produziu ser bom. Agora, pra que foi feito? Quando ele falou elogiado, ele fez um sinalzinho com a mão, gente, que vocês não estão vendo. Elogiado entre aspas. Elogiado entre aspas, mas assim, eu digo o apreço pelo que é bom, é disso que a gente tá falando. O cara faz algo que é bom, que é belo, tu fala, caraca, mano, o negócio é legal. É aquele especial de Natal do Porta dos Fundos. Aquilo que foi feito lá, por si só, passou uma mensagem pejorativa. Passou uma mensagem antibíblica. Agora, eu posso dizer que aquilo lá foi ruim no sentido geral? Não, pô. Teve qualidade ali. A gente precisa reconhecer isso no artista. O que a gente tá falando é que a gente discorda dessa mensagem que está sendo passada. A gente não concorda. A mensagem é incompatível com a Bíblia. É uma mensagem adolescente, é uma mensagem infantilizada, é uma mensagem que todo mundo sabe que não é uma mensagem real. Agora, eu posso falar que aquilo lá não é um trabalho de arte? Eu não posso, porque tem beleza ali também. Até biblicamente, lembrando da história do bezerro de ouro que construíram quando Moisés subiu pra falar com Deus no monte. E o povo, tava achando que Deus estava ausente deles. Então eles construíram arte.
construíram arte. O bezerro de ouro foi criado de uma forma, assim, maestral. Muito bem feito, um bezerro de ouro, cara. Então era uma arte construída pro mal, tipo, pra adorar um ídolo. Então, tipo, pode fazer uma arte bem construída, tem sentimento, olha aí a exceção ao que a gente tava falando. Tem sentimento, tem construção, tudo muito bem feito, mas é feito pro mal. É uma arte então, profana. É uma né? arte profana, entendeu? No pior dos sentidos. Então, dá pra fazer arte com muita qualidade e ser uma coisa ruim. Isso, a gente precisa observar. Esse é até o outro ponto que a gente fala. O conteúdo. A arte por si só, ela passa uma mensagem. Agora, que tipo de mensagem é essa que está sendo passado? Eu vou consumir essa mensagem aí? Então, agora a Damares falou. Construíram uma arte bonita, com sentimento, porém o conteúdo foi profano. E isso é interessante a gente pontuar aqui. Quanto maior a qualidade e maior a imoralidade, mais destrutivo. Ou seja, se o cara produz um livro com uma qualidade top, agora com uma mensagem imoral, profana, o poder de destruição disso é maior, porque ele vai afetar mais gente, vai alcançar mais gente, vai destruir mais gente. Então, assim, eu anotei aqui, cara, 3 pontos que a gente precisa prestar atenção na hora de consumir qualquer tipo de arte, seja música, seja pintura, poesia. Primeiro, a qualidade. Precisa ser algo bom, precisa ter qualidade na parada. Segundo, pra que foi feito? Foi feito só pra vender? A gente já falou sobre isso. Se foi feito só pra vender, é uma prostituição da arte. Não é uma arte pura. Foi feito só pra ser aceito? Então, assim, vamos falar até na questão da pregação, que também é arte, né? A arte da oratória. Se eu falo só aquilo que o meu público quer ouvir, então, se eu ajo só de acordo com o que a plateia quer ouvir, eu tô deturpando a arte, pô. Eu tô deturpando, principalmente por se tratar da palavra de Deus. Então eu tô deturpando aquilo que é puro, aquilo que é genuíno. E o terceiro ponto é o conteúdo, que a Damares falou. É compatível com a Bíblia? Essa cosmovisão que está sendo passada, à luz das Escrituras, ela é aprovada? Se não for, eu não preciso consumir esse tipo de arte. Se é imoral, se é destrutivo, né? A gente não precisa consumir esse tipo de arte. Como eu falei, é possível um cara que não é cristão escrever algo compatível com a Bíblia. E é possível um ser humano, um homem ou mulher cristã escrever algo que é antibíblico. Particularmente, eu gosto de usar esses 3 critérios aí para poder consumir qualquer tipo de arte. Eu até já entrei em algumas discussões sobre isso. Cara, não, mas isso aí você não pode ouvir isso. Peraí, mas por que não? Por que eu não posso ouvir? A gente até já conversou sobre isso. A gente tem um apreço pela poesia, pela pregação, mas a gente tem uns preconceitos com música. A gente não pode consumir certo tipo de música porque não foi escrita por um cristão. Isso não quer dizer nada, né? A gente coloca o selo gospel na parada e aquilo lá vira santo. Ou a gente tira esse selo gospel e aquilo lá vira profano. É claro que, por conta disso, por conta da questão do sentimento que a música gera, que é diferente do sentimento que uma pregação gera, é diferente. A música, ela toca mais profundo. Então, as pessoas geraram um medo muito grande. Inclusive, eu já tive muito medo há um tempo atrás. A pandemia me ajudou, é recente, em relação a isso, né? A parar para analisar por que eu tava sentindo isso, por que eu tava levando nessa pegada aí de não ouvir música porque é profano e tal. O sentimento que a música gera tirou a musicalidade das pessoas, porque elas têm medo da música tirar elas do lugar santo, por ser um sentimento. E o sentimento é uma das coisas mais fortes que a gente tem. Então a pessoa, ela vai ouvir música cristã pra ela fugir daquele sentimento que ela tinha, tipo, ela ouve um pagode, ela remete a ela ao tempo que ela não estava na igreja. Eu ouço um funk, nossa, isso acaba comigo, porque me tira do lugar da santidade. Mas você tira todo mundo da santidade. Mas por quê? Porque a música é sentimento, então a música mexe, você tem que entender que você pode ouvir coisas que não te tiram da presença de Deus, mas só que não são cristãs. Não tem o selo gospel. Não tem o selo gospel, mas você não pode fazer daquilo a trilha sonora da sua vida. Perfeito. Você tem que ser baseado, ancorado na palavra, você tem que estudar mais a palavra e orar mais do que você faz esse tipo de coisa, né? Mais do que você ouve músicas seculares. E quando você ouvir músicas seculares, você vai contemplar, mas você não vai contemplar como se fosse parte da sua vida
É como se fosse uma coisa tão íntima que te tire da presença de Deus. Pelo menos eu vejo assim. Sim. Eu passei a ver agora. Que legal. Não pode, tipo, consumir como se fosse, no caso da música, como se fosse a trilha sonora da sua vida. Maneiro. Olha, mais uma pontuação do Albert aqui. Ele não quer... não quero participar não. Não quero participar não. Aí Ele fica fica ali se se coçando. coçando. Aqui, Não, levantando a mãozinha igual aluno. Mano. Aqui, tio, deixa eu falar. Então, pontuando essa questão da música secular ou sagrada, dos estilos musicais, da arte no geral, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes é uma questão antibíblica. Às vezes é uma arte antibíblica. E nessa questão da música, por exemplo, pode ser uma música que tá roubando meu tempo com Deus, tá roubando meu tempo de adoração. E aos poucos começa a quebrar meus princípios bíblicos, aos poucos começa a vir de encontro ao evangelho. A gente percebe que é diametralmente oposto. E mesmo assim a gente tá naquela arte, mesmo assim tá naquela música. E isso acaba corrompendo a nossa fé. Então, toda vez que uma arte ela rouba nosso tempo de adoração, toda vez que uma arte ela tira nossos olhos da contemplação do belo, daquilo que é bom, daquilo que é justo, né? De uma arte, como a gente disse aqui, muito bem expressa, com toda a qualidade, com toda a beleza, e foca os nossos olhos na feiura, não é algo bem acabado, não é algo feito com esmero. Isso acaba demonstrando que é uma arte secular que ofende a graça que foi derramada de Deus sobre a criação para produzir conteúdo de qualidade, que expressam os atributos de Deus. E é aquilo que eu tinha falado. Toda arte ela passa uma cosmovisão. Então, se eu dou mais importância para a cosmovisão que é incompatível com a Bíblia, obviamente meus caminhos vão ser tortuosos, mano. Eles vão seguir uma linha incompatível com a Bíblia. Eu vou dar mais importância pro que o artista pensou a respeito de mim, a respeito da vida, e não do que a Bíblia diz a respeito de mim, e não do que Jesus diz a respeito de mim. Então, assim, para poder finalizar, eu queria incentivar vocês, cara, a consumir boas artes, boas obras de arte, pesquisar sobre música clássica, sobre pintura, sobre todo tipo de arte, porque como cristão, Jesus Cristo, cara, ele redime todas as áreas da nossa vida, inclusive a arte. Então, não se limite, vou botar entre aspas, a coisas espirituais, né? Contemple também, viva também a cultura, né? Lógico, passando pelo aquele crivo da Bíblia, da cosmovisão bíblica. Consuma coisas que edifiquem a sua vida. E produza arte. Amém. Por favor. Assista bons filmes, ouça boas músicas, leia bons livros. Isso aí. E pra poder finalizar, queria que a Damares cantasse aquela música lá, Damares, a música Florescer, que você falou aí, pra poder acabar na trilha sonora da nossa vida. Só não vai ter violão, né? Porque eu não sei tocar. Mas canta vai aí, ser vai ser a capela, tá, gente? Como um poderoso florescer, como a clareza de um amanhecer, como a paz da pureza, como as cores da natureza, é assim a sua beleza infinita em sua grandeza, que se mostra em sua criação. Ele é o início e a conclusão, tão brilhante em sua perfeição. Revela os segredos do coração, aquele que desse poema é a inspiração. Isso você só encontra no Trincheira Podcast. Real. Glória a Deus, glória a Deus. Pessoal, e deixar recomendado aí os livros para vocês poderem estudar um pouco mais sobre essa questão da arte, cara. A Damares falou para poder produzir conteúdo, produzir arte, né? Então eu vou deixar aí 2 livros recomendados, A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer, e A Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmacher. Então, recomendo esses 2 livros pra vocês aí, beleza? Se puderem comprar, tem o link na nossa bio do Instagram. E também, lá na nossa bio do Instagram, tem o Apoia-se. Se você quiser abençoar a nossa vida aí de alguma forma, com qualquer valor, tá lá o link. E qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @trincheira.podcast. E a gente termina por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, te dê criatividade
te faça produzir conteúdo, romper com essa barreira aí da falta de criatividade, do medo de criar algo, que você possa criar, produzir pra glória de Deus. Valeu? Valeu, isso é tudo, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, um abraço!